Bom dia, oitavo ano. Hoje, a nossa aula de geografia, nós vamos dar continuidade sobre o nosso assunto que estávamos falando sobre o fim da URSS, quer dizer, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a nova ordem mundial. Falamos sobre o socialismo e comunismo, como surgiu a União Soviética, o declínio do socialismo no fim da Guerra Fria. Falamos a nova ordem mundial, como ficou a ordem mundial de caráter unipolar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder norte-americano. Vamos ver qual é o poder que ele tem, né? Vamos lá. Com autorização da ONU, os Estados Unidos realizaram diversas intervenções e ações militares no final do século XX. Desde a década de 90, envolveram-se na Guerra do Golfo, na Guerra Civil da Somália, no Haiti, na Iugoslávia, em Kosovo e em outros conflitos. Quer dizer, sempre os Estados Unidos ajudando a esses países e entrando na guerra. Em virtude desse fortalecimento, foi constatada a ocorrência simultânea de uma série de questões de natureza geopolítica no mundo, sendo uma das mais graves a consolidação de inúmeras organizações terroristas. Essas organizações promoveram, então, um grande número de atentados que resultaram na morte de milhões de pessoas, numa clara tentativa de mostrar às várias potências mundiais o quanto elas são vulneráveis a esses atos de violência. Desse jeito, no poder, é terrível, né? Vamos ver o terrorismo e os Estados Unidos da América. Em primeiro lugar, é necessário entender o que significa terrorismo. Alguém sabe me dizer? E o porquê de sua existência? Por quê? Por terrorismo, vamos entender que é o conjunto de atos violentos não legitimados de atentados de aprisionamento de reféns civis que uma organização pratica para atingir e agitar um país, criando um ambiente de insegurança e de medo, destruindo assim a capacidade de resistência e a moral de uma população ou de um governo. Esses atos podem assumir várias máscaras, como ideológica, política, religiosa, lutas por independência e etc. Pode também se valer de diversos artifícios, como serviços secretos, pode também ser um terrorismo, milícias, esquadrões paramilitares que pregam a morte aos adversários políticos e às minorias. E os norte-americanos? Eles começaram no século XXI, transformando o terrorismo no seu novo e terrível inimigo mortal, conhecido mundialmente como inimigo sem rosto. É complicado o terrorismo, porque o que é que acontece? Morre pessoas totalmente inocentes com o terrorismo, não é isso? Que é uma vingança que não vale a pena para o país e para as pessoas. Vamos ver o fatídico 11 de setembro de 2001. Vocês já estão lembrados? O Estado norte-americano tornou-se alvo preferido das organizações extremistas islâmicas. E no dia 11 de setembro de 2001, terroristas suicidas sequestraram 4 aviões comerciais nos Estados Unidos e lançaram 2 deles contra as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York, causando então a morte de cerca de 3.000 pessoas. Outra aeronave, ela foi projetada contra o Pentágono, que era a sede do Departamento da Defesa dos Estados Unidos, e a última foi encontrada completamente destruída na Pensilvânia. Quer dizer, o que de gente que morreu nesse atentado do 11 de setembro, né? Isso arrasou totalmente os Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos, tudo, certo? Vamos ver agora a doutrina Bush.
e o contra-ataque americano. Quer dizer, o que foi que ele fez? Em resposta aos atentados, após responsabilizar a organização terrorista Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, o então presidente George Bush declarou guerra ao terrorismo internacional, mediante um conjunto de medidas e princípios adotados para proteger os Estados Unidos do futuro atentado e consolidar sua hegemonia mundial, uma postura que ficou conhecida como doutrina Bush. E segundo essas medidas, na qualidade de superpotência absoluta, os Estados Unidos atribuem a si o direito de agir sem prever consultas a qualquer órgão internacionais, atuando unilateralmente para proteger o mundo civilizado de qualquer ação terrorista e de qualquer outra tentativa de utilização de armas de destruição em massa. Mas com base nessa medida, em realização aos ataques sofridos em 2001, tropas estadunidenses invadiram o Afeganistão, apoiados pela Aliança do Norte, afegãos revoltosos que apoiaram os Estados Unidos contra os terroristas da Al-Qaeda e os talibãs, e por forças internacionais do Reino Unido, do Canadá e da Austrália, apoiando-se mais uma vez no princípio do unilateralidade. No ano de 2013, sem o apoio da ONU, foi a vez dos norte-americanos invadirem o Iraque sob a alegação que até hoje não foi confirmada de que o país possui armas de destruição em massa. Muito complicado a briga entre eles, não é isso? Mas quem sofre é o povo totalmente. Alguma dúvida? Não, né? Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade, tá bom? Tchau, tchau para vocês, 8º ano.